como o reverendo Wesley já falou, eu me chamo Helder, sou casado com Soraya e nós temos um filho de 13 anos que é fruto do trabalho missionário, né? Ele nasceu em contexto missionário. Nós estamos aqui nessa cidade desde 2004, ou seja, há quase 16 anos, servindo ao Senhor. E apesar de nós, Deus tem operado, Deus tem agido. E eu hoje, depois desses anos de trabalho missionário, eu ainda não me sinto capacitado pela, pela obra missionária, não me sinto capacitado para fazer esse trabalho, mas eu também compreendo que apesar de nós, Deus ele age, né? Deus ele age. E ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é um privilégio servirmos ao Senhor e sermos representantes, né, do reino dele, da pessoa dele, enviados por ele. E vivemos como igreja é algo maravilhoso que nós temos que entender isso, entender isso. Então aqui o nosso trabalho ele é baseado em três áreas, né? Uma área é a área que a gente usa e como ferramenta de apresentação, que é a fundação. A fundação ela é uma fundação que chama Fundação Calvinos. A Fundação Calvinos é um órgão que é registrado no governo albanês e é uma organização sem fins lucrativos. Ou seja, ela não tem um cunho religioso direto na sua instituição, né? Mas ela está ligado a um órgão religioso aqui da Albânia, onde esse órgão religioso representa toda a igreja evangélica aqui na Albânia, né? Então, através desse trabalho, a gente dá uma carta de visita para a comunidade onde nós estamos, sem trazer nada que impeça-os deles entenderem o evangelho posteriormente. Por que a gente usa essa estratégia? Porque aqui é um país muçulmano. Aqui a pessoa de Jesus ela é muito atacada. O islamismo ataca a pessoa de Jesus. E aí é algo bem básico acerca da salvação em Cristo Jesus. Todas as religiões, as falsas religiões, não têm Cristo como a sua base. Nem o catolicismo, Cristo é a base. O que é a base é outra pessoa que não Cristo. Todas as falsas religiões negam a divindade de Cristo. E isso é balizar, isso aí é básico nas falsas religiões, nas seitas, e enfim. Então, aqui nós usamos essa estratégia. Como a pessoa de Cristo ela é atacada e ela é rejeitada, nós temos que entrar na comunidade e, posteriormente, depois, nós apresentamos a pessoa de Cristo. Mas quando é feito isso, as pessoas já nos conhecem. Por exemplo, no bairro onde eu moro, onde a gente trabalha, as pessoas me conhecem como professor, porque a gente tem uma escolinha de futebol dentro da fundação, como um projeto da fundação, ela nos dá esse reconhecimento da comunidade. Então, onde a comunidade nos conhece, muitas pessoas já têm ouvido do Evangelho e agora eles sabem, esse professor aqui também é um missionário, ele testemunha da pessoa de Cristo. E quem que é a pessoa de Cristo? Aí eles estão descobrindo agora a salvação em Cristo Jesus através do nosso testemunho. Então a gente tem, dentro da fundação, a gente tem esse projeto da escola de futebol, que agora ele está crescendo, ele está ganhando uma magnitude maior, e nós estamos pensando em abrir uma instituição esportiva, né, separada da fundação, como se fosse um órgão especializado para trabalhar com o futebol hoje e no futuro outros esportes, que vai cumprir essa mesma função de ser um tentáculo, né, da pregação do evangelho dentro da comunidade, servindo a comunidade e testemunhando Cristo através de palavras e obras. E dentro da fundação a gente tem um projeto com mulheres que bifurca em dois projetos. Um trabalha com mães recém com recém-nascidos, né, onde ensina a mãe ali a tratar da criança, ensina a mãe ali os primeiros tratos, e outros são com mães solteiras. Então esse projeto é um projeto assim que nós temos usado e nós temos alcançado muitas mulheres.
E a fundação também trabalha na área de cursos pequenos, né? Cursos de culinária, cursos de reparos de roupas, enfim, tudo que a gente vê que a comunidade precisa, a gente faz um curso pequeno, de curto prazo, usando toda a força missionária que está na cidade, né? Então, aquelas pessoas que divulgam seus trabalhos e tem esse projeto, a gente convida para fazer uma parceria conosco para desenvolver isso. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho. Nós temos feito isso 2 anos aqui nessa região, que é uma área de uma nova plantação de igreja. E agora, em setembro, nós vamos começar os nossos cultos públicos, que nós entendemos que agora é a hora de a gente começar. Então, nós vamos convidar essas pessoas que estão mais abertas para o Evangelho, para elas se reunirem conosco no culto público, onde vai ser pregada a palavra do Senhor, né? E Deus vai salvando aqueles que Ele tem. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho aqui e com muito esforço, com muita dedicação e com apoio da Igreja do Brasil em ofertas, em orações, a gente tem conseguido desenvolver esses trabalhos, né? E paralelamente a isso agora, com todo esse envolvimento que a gente tem no futebol aqui, há convites, né, para nós trabalharmos nessa área, né? E aí foi isso que eu conversei no começo aqui do nosso bate-papo, que a gente está vendo uma oportunidade de fechar um contrato com um clube profissional da Série B, aonde eu vou trabalhar compondo a comissão técnica. Então eu entendo que isso pode ajudar, né, no desenvolvimento da escolinha de futebol, fortalecer e trazer parcerias futuras. Mas ainda não é algo que a gente tem de uma maneira clara, e para os próximos dias agora eu entendo que Deus vai nos dirigir quanto a isso. Então a Albânia é um país pequeno do leste europeu. Quando eu falo leste europeu, eu estou falando Itália, normalmente todo mundo sabe onde fica, né? A Itália ali na Europa. Na ponta da bota da Itália, do outro lado, é a Albânia. É um país de 3 milhões de habitantes, tem divisa com a Grécia, Macedônia, Kosovo. É um país pequenininho, e é um país que, segundo a densidade aí que foi feita há 4 anos atrás, existem 3 milhões de habitantes dentro da Albânia hoje e 3 milhões de habitantes fora da Albânia, albaneses que moram fora, ou seja, 50% do país migrou. E essa é uma realidade muito grande aqui, porque é um país pobre do leste europeu, 40 anos do seu precursor comunista Enver Hoxha. Enver Hoxha fechou o país por 40 anos. Então, o comunismo caiu em 91 e de 91 para cá, então, foi criada a República Federativa da Albânia, a República da Albânia. Antes era a República Comunista, agora virou a República da Albânia. Então, é um país muito novo, é um país muito aberto para a Europa, e quando se abre para a Europa, abre para coisas boas e para as coisas ruins também, né? Então é um país pós-moderno, é um país muito relativista hoje também. Então a dificuldade de pregação do evangelho aqui é muito grande, tanto do lado do islamismo, que rejeita, né, as verdades do evangelho, agora está entrando nessa outra área acerca do pós-modernismo, do relativismo, aonde as questões que se diz, as que se tratam acerca do divino, elas são relativadas, elas perdem aquele cunho, né, judaico-cristão. E o interessante é que a Albânia, além desse domínio de 40 anos do Império do comunismo, eles foram dominados 400 anos pelo Império Turco-Otomano, né? Aonde o país ganhou as suas origens muçulmanas, por causa de 400 anos do Império Turco-Otomano. Então aqui a gente tem várias palavras do turco, aqui a gente tem vários alimentos da Turquia, por causa desse domínio. Mas antes desse domínio de 400 anos do Império Turco-Otomano, essa região era dominada muito forte pelo Império Grego, né? E esse Império Grego romano, o Evangelho teve as suas influências. Então Paulo passou por essa região, né? Nesse domínio. Então a Albânia, historicamente, é um país que eu entendo
que Deus quer alcançar, né? Isso é expresso na palavra dele. Então, esse comissionamento de Cristo, né, que foi dado ali em Mateus, e portanto, fazer discípulos, nós temos que não só chegar na Albânia, mas também em outros lugares que carecem da pregação do Evangelho. Então, há muito trabalho a fazer na Albânia ainda. A igreja aqui é uma igreja muito nova. Nós temos cerca de 0,01% de crentes aqui na Albânia, ou seja, de crentes evangélicos. Se nós fizermos uma conferência nacional e reunir todos os crentes da Albânia, não dá 3.000 pessoas. Ou seja, 30 mil pessoas. Não dá 30 mil pessoas, né? Então, o evangelho aqui carece muito, muito, muito dessa ação missionária ainda, de testemunhos, carece muito da formação de líderes, bons líderes formados na palavra, temente a Deus, piedosos, para continuar essa pregação do evangelho aqui. Hoje ainda eu falo que a Albânia é um país recebedor de missionários, mas pela graça de Deus nós estamos trabalhando aqui para que a Albânia seja um país enviador de missionários, né? Para a Europa, para os países aqui europeus, né? E para os países do mundo muçulmano, por causa que o islamismo existe aqui, então há uma base muito boa acerca do Alcorão. Então, uma pessoa que era islâmica se converter ao evangelho, ele vai ter muito mais capacidade para pregar para um outro muçulmano, em outra realidade aqui, do que um brasileiro, né, como eu, para pregar para um muçulmano, porque é uma mentalidade que nós no Brasil nós não temos, né? A gente tem católico, que a gente prega para católico, e algumas apologias fica até mais fácil da gente fazer, porque a gente conhece o catolicismo, né? Muitos de nós viemos do catolicismo, né? Na nossa história como família, né? Agora, o islamismo é uma religião que precisa e necessita de estudos, de entendimento da maneira de ver Deus. Então, tudo isso é muito interessante e requer estudo, requer é, busca, né? E aí esse toque cultural aqui que a gente recebe depois, vendo o muçulmano, vendo a maneira dele de pensar, você consegue atingir, fazer uma apologia do evangelho, defendendo as verdades do evangelho dentro da mentalidade dele. Agora, uma pessoa que se converte, que era muçulmana antes, que vivia no islamismo, é muito mais fácil dela fazer essa apologia e dela pregar o evangelho para outros, né? Então, a gente falou um pouquinho do nosso histórico aqui como trabalho, falou um pouquinho da história da Albânia, um pouquinho do que acontece aqui com relação às religiões, né? Então, hoje, eu me sinto muito mais capacitado para fazer esse trabalho, mas ainda não completo. Me falta ainda muita coisa para caminhar. Isso aí, a graça de Deus, ela é grande, né? E Ele que escolheu a gente para pregar o Evangelho, e Ele é capaz de fazer isso, nos capacitar para que a gente continue a testemunhar do Senhor. Você quer fazer alguma pergunta, pastor? Quero. Aonde que aparece aí? Vamos ver se os irmãos vão conseguir descobrir. Não fala não ainda não, viu, Helder? Tá bom. Onde que aparece Albânia aí na Bíblia? Onde o apóstolo Paulo chegou a pregar. Vamos ver se os irmãos conseguem acertar aí. Romanos 15:19. Lê lá, Paulo. Por força de sinais e prodígios, Sim, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ilírico. Explica aí, Helder, o que significa isso aí, meu irmão? Ilírico era uma região da província romana, né? E aí envolvia a cidade os países da Croácia, Macedônia, Albânia, Kosovo. Então é uma região bem extensa dessa região mediterrânea aqui, que hoje compreende os Balcãs, né? O que é os Balcãs? Os Balcãs vários países que passam uma cadeia de montanhas, como se fosse na Argentina, como se fosse a Cordilheira dos Andes.
né, que passa pela Argentina, passa pelo Chile. Então, essa cadeia balcânica de montanhas, os países que ela cortam, que essa cadeia de montanhas passa, são conhecidos como os países balcânicos, países dos Balcãs, né? Então, essa região aqui, a gente pode falar que era a antiga Ilíria da Bíblia, que Paulo disse aí em Romanos 15, 19, né? Ele testemunhou do Evangelho e até o Ilírico, até os arredores, né, de Ilírico. Vamos ler de novo aqui você. E sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém até os arredores de Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. E é exatamente o tema da nossa live aqui, né? De Jerusalém, missões e Jerusalém. Por quê? Foi em Jerusalém que começou essa ação da igreja para pregar o evangelho até os confins da terra. E Paulo cumpriu isso, porque o Ilírico era os confins da terra naquela época bíblica. Então, meus irmãos, Paulo cumpriu a pregação do evangelho totalmente até os confins da terra, porque Ilírico era os confins da terra. Muito legal. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta antes de entrar na palavra, só para o pessoal ter uma noção, que nem conversamos, aí da Albânia na Itália, você falou que dá quanto tempo mesmo? Da Albânia na Itália? Aqui da Albânia da Itália, de avião é 45 minutos de voo. 45, né? De voo. De Milão a Tirana é 45 minutos de voo. Ótimo. Ou seja, o avião sobe, você toma uma Coca-Cola e o avião desce. É assim que a gente faz. Então tá pertinho, tem tudo a ver, porque Paulo, quando tá pregando lá, ele tá em Roma, né? Essa carta que ele escreve em Romanos o Império Romano alcançou toda a região daquela época, né? A região que se entendia que eram os confins da Terra, né? Que depois veio as navegações, depois veio, né, todo o desenvolvimento aí científico, aonde começou a explorar, né, outras regiões. Mas até esse momento da história, era a região que se entendia que era habitável e que tinha que se chegar até o Evangelho. A outra coisa legal também que você falou, que a gente conversou, só para o pessoal ter uma noção da história bíblica, aí de Tessalônica, está quanto tempo aí de Tessalônica? Onde Paulo plantou para a igreja? De Tessalônica, de carro, eu faço em 6 horas. 6 horas, irmãos, olha, interessante. 6 horas, tem 3 horas no território. 300 quilômetros no território albanês, 300 quilômetros no território grego. Eu chego em Tessalônica. Muito bacana. Né? Legal. Muito bom. Então vamos lá. Estamos ouvindo a palavra agora. Tem a famosa carta de Tessalonicenses, né? Paulo escreveu nos Tessalonicenses. Quantas vezes você foi em Tessalônica? Tessalônica eu fui 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes eu fui a Tessalônica. Então, meus irmãos, a historicidade da Bíblia é algo fantástico, né? É algo que a gente toca, que esse livro, né, o relato bíblico, toda a história bíblica, ela reflete a história da humanidade, né? A Bíblia não é um livro de geografia, não é um manual de geografia, mas a gente aprende muita coisa de geografia. A Bíblia não é um manual de história, mas a gente aprende muita coisa de história, né? Então, o próprio livro de Atos é um livro que relata a história do início da igreja. Hoje, nós estamos gozando do Evangelho por causa desses irmãos que começaram essa igreja e que obedeceram a Deus, respondendo positivamente ao chamado, né? Então, eu entendo, e Calvino também entendia, que o livro de Atos, né, é um enorme tesouro, assim disse João Calvino. Martin Lloyd-Jones se referiu ao livro de Atos como o mais lírico dos livros e acrescentou: vivei neste livro, eu vos exorto, ele é um tônico, o maior tônico que conheço no domínio do Espírito Santo. Então, nós
temos que entender, perceber e voltar a ter essa direção do Espírito para nós vivermos o Evangelho hoje. Porque a igreja sem o Espírito Santo, ela é uma instituição morta. O missionário até a igreja evangélica, até a igreja evangélica. Por quê? Quem crucificou a Cristo? Foram os religiosos da época. Eles que apontaram quem que era o Salvador, falaram, aquele dali, ó, que tem que ser morto. Ó. Foram eles que foram extremamente exortados por Cristo. Foram os fariseus, os saduceus. Era a igreja que tinha perdido a direção. Nós como igreja, nós só cumpriremos a vontade de Deus se estivermos fazendo pelo Espírito Santo de Deus a vontade de Cristo. E é tão interessante a Bíblia nesse sentido, né? Porque a ação divina começou Deus criando o mundo, o pecado entrando no mundo, a queda do homem, e aí Deus então toma a história, né? Deus é soberano na história, e aí ele começa o ato redentivo, até culminar nesse ponto da história, onde em Atos dos Apóstolos, que a gente vai estudar agora, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, e esse texto aqui que nós vamos ver, esse relato histórico aqui que nós vamos ver no livro de Atos, relata isso, a ascensão de Cristo e as últimas palavras de Cristo. E aí nós vamos ver historicamente o que aconteceu para esse evangelho e esses atos redentivos do Senhor na história continuar para que esse evangelho chegasse até a mim e a você. Então nós somos a continuidade na história de Deus, na salvação daqueles que Ele tem. E isso é um privilégio, nós entendemos isso e participarmos dessa história. Participarmos dessa obra redentiva de Deus para as nações. Isso é algo maravilhoso que todo crente tem que estar envolvido nisso. Então vamos lá. Então, como eu disse, por que Atos dos Apóstolos? Nós precisamos do livro de Atos dos Apóstolos pelo seu valor histórico, pela sua inspiração espiritual e pela sua espiritualidade pé no chão. Porque a Bíblia relata, no livro de Atos dos Apóstolos, os erros e os acertos da igreja primitiva. Então, essa espiritualidade pé no chão nos mostra que nós não somos perfeitos, mas que aquele que nos chamou é fiel para cumprir as promessas deles através de nós. Mesmo com toda a nossa debilidade, Deus nos conhece, mas Ele nos vocacionou para isso, Ele nos deu esse privilégio. Né? Então, nós temos que estudar os apóstolos. E como disse Martin Jones, né? Lloyd Jones, que ele é um tônico. E toda vez que eu me debruço no livro de Atos dos Apóstolos, que eu estudo, que eu vejo uma passagem, que eu entro naquela história, naquele contexto, me dá um vigor tão grande e um desejo tão grande de continuar. Então, a forma mais fácil da gente ver Atos dos Apóstolos e fazer um esboço aqui, nós vamos dividir Atos dos Apóstolos em dois períodos, em duas partes. O primeiro é o ministério do apóstolo Pedro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. E a segunda parte revela o ministério do apóstolo Paulo, que é do capítulo 13 ao capítulo 28, encerrando o livro. Então, o relato de Atos dos Apóstolos mostra o ministério desses dois apóstolos. Né? Então, ali, ó, vamos então começar esse livro. Atos 1:8. Quem pode ler para mim? Eu vou ler. Atos 1:8, né? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse texto aqui relata que as últimas palavras de Jesus, quando Jesus foi ressurreto, foi assunto aos céus, e ele então apareceu e deu essa orientação, né? Fiquem em Jerusalém, até vocês serem revestidos desse poder. E aí vocês vão ser o quê? O revestimento de poder para quê? Para quê? Para a gente falar em línguas? Para a gente curar as pessoas? Não. Para nós sermos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos ficar com essas cidades aqui agora. Então diz comigo aí, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, o que acontece na sequência do livro? No capítulo 2, a igreja recebe essa visitação do Espírito Santo, esse revestimento de poder, tá? E ela recebe esse revestimento de poder, e aí no capítulo 2, do versículo 46 ao 47, mostra algo fantástico do que aconteceu com a igreja após a visitação, a descida do Espírito Santo, prometida na obra redentiva de Deus, que Jesus falou, ó, eu estou aqui hoje, mas eu vou subir e vou mandar o Consolador. Certo? E aí, diz o quê? Atos 2, 46 a 47. Eu leio? Pode ler. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ô irmão Roberto, o senhor gostaria de participar dessa igreja de Atos dos Apóstolos? Não é uma igreja maravilhosa? Todos os dias, continuavam. Quem continuava? Os irmãos, aqueles que tinham sido salvos pelo Senhor, aqueles que estavam entendendo o Evangelho de Cristo, reuniam-se no pátio do templo, no partir do pão, de casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E ali eles louvavam o Senhor e eles contavam com a simpatia de todo mundo. Imagina, você é um crente que entende a palavra, que vive a palavra, que tem comunhão, e que quando você sai na rua, todo mundo bate palma, todo mundo fala, esse cara é 10, esse cara é bom demais. E aí, aquela igreja é tão maravilhosa, e Deus vai acrescentando as pessoas que vão sendo salvas ali. Mas essa igreja estava aqui? Na onde? Em Jerusalém, certo? Mas qual foi a palavra de Jesus? Quando viesse o revestimento de poder, vocês teriam que ir para onde? Em Jerusalém. Vocês lembram do texto? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse período aqui, de Atos 2, 47 para frente, durou mais ou menos 2 anos. Ou seja, 2 anos a igreja estava gozando dessa ação de Deus. Mas parece que entrou um certo conformismo e parece que a igreja já tinha cumprido a sua tarefa. Não, Deus já está salvando aqui em Jerusalém, já está acontecendo. Os apóstolos realizavam muitos sinais de maravilhas do povo, todos os que creram continuavam a reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse alto conceito. Em muito número, cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocavam em macas, camas, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões de cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, que eram atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. Ou seja, a ação de Deus estava tão forte naquela igreja
estava tão tremendo naquela igreja que aos arredores ali começou as pessoas a virem a Jerusalém para receber a cura. Mas a igreja precisava dar um passo além, porque Jesus disse que vocês seriam revestidos de poder para ir Jerusalém, Samaria e Judéia. E o que acontece então? Em Atos 8:1. O texto era 5:12, viu, meu irmão? 5:12. Trocou 4 pelo 5. Então vamos lá. 8:1. 8:1. Agora tá Naquele certo. dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, o que aconteceu, meus irmãos, com a igreja que estava em Jerusalém? Perseguição. O que aconteceu? Perseguição. Oi, Helder, mas como que pode? Deus estava agindo no nosso meio. Como que Deus vai perseguir a gente? Por quê? Porque mandou perseguição. Herodes, o império romano, começou a perseguir aquela igreja que estava em Jerusalém. E aí os apóstolos foram espalhados para outro lugar. Por quê? Era a vontade de Deus. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém e Samaria e Judéia. Então, a partir daqui, começou a igreja a ser espalhada por Judéia e Samaria, cumprindo a vontade do Senhor Jesus. Esse período aqui, do capítulo 8 ao capítulo 12, durou aproximadamente 13 anos. 13 anos de quê? De perseguição e de pregação do Evangelho. A igreja se espalhando pela Judéia e Samaria. Mas ainda não era o suficiente. Aqui se encerra, então, a ação de Pedro. Qual que era a vocação de Pedro em Deus? Estar ali em Jerusalém e com perseguição chegar até Samaria e Judéia. E quem que Deus levanta agora? Paulo. Paulo vai para onde? Até o resto do mundo com o Evangelho. Olha que igreja maravilhosa. E aí o que acontece? Do capítulo 13 ao capítulo 28, nós temos o registro da extensão da igreja atingindo os confins da terra. Atos 13, capítulo 1 até o versículo 3. Atos 13, versículo 1 até o 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Que bênção, meus irmãos. Que bênção. E Paulo e Barnabé, que aqui ainda era Saulo, saíram para alcançar os confins da terra. Ao longo de 30 anos, a chama de Cristo saiu de Jerusalém, de um pequeno aposento que abrigava alguns discípulos ainda amedrontados, para se espalhar e atingir o mundo romano todo. Todo. Não é tremenda essa história? Eu acho essa história maravilhosa. Por isso que eu coloquei missões em Jerusalém. Meus irmãos, a responsabilidade de pregação aonde nós estamos, aonde você está aí, na Ilha Solteira, Deus quer que você pregue o Evangelho aí. Deus quer que você testemunhe dele. Deus quer que você faça discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa missão.
Você não tem mais nada para fazer a não ser fazer a missão que Deus nos deu como igreja. Agora, nós não podemos ficar em Jerusalém. Por quê? Quando nós lemos em Atos 1:8, essa frase aqui, ó, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até. Em toda e até, essas preposições usadas indicam simultaneidade. Essa obra do Senhor, ela tem que ser simultânea. Então, não é alcançar Jerusalém aqui, alcançar a minha Jerusalém, Ilha Solteira todinha, depois eu vou para as cidades vizinhas aqui. Aí, quando eu alcançar toda a cidade vizinha aqui, depois eu vou para os outros países, estados. Depois que eu alcançar todos os outros estados, aí eu vou para o mundo. É simultâneo. É aqui, lá e acolá, no mesmo tempo. No mesmo tempo. Então, eu desafio os irmãos. Vocês estão pelejando, trabalhando, para que essa igreja aí em Jerusalém cresça. E se espelhe nessa igreja aqui, ó. Todos os dias jejuavam juntos, estavam juntos, crescendo. Mas qual que é o objetivo de tudo isso? Nós alcançarmos Ilha Solteira? Não, nós íamos para as nações. Simultaneamente. Aqui na Ilha Solteira, fala uma cidade vizinha aí dessa região. Pereira Barreto, Andradina, Santa Fé do Sul. Exatamente, estado de São Paulo. E depois, outro estado que vocês nem imaginam, mas pega um estado aí do Brasil, que seja um estado carente do Evangelho, que essa igreja aí começa a olhar para ele, começa a orar por ele, para que a gente chegue com o Evangelho lá, simultaneamente. E pega um país, pega os países, pega os missionários que vocês conhecem e fala assim, nós também vamos estar nessas nações. Orando por eles, investindo e indo. Antes eu era a favor dessa frase. A gente pode fazer missões de 3 maneiras: indo, orando ou investindo. Hoje eu não falo assim mais. Hoje eu falo que nós temos que fazer missões dessas 3 formas: indo, orando e investindo. Eu e você, nós temos que fazer os 3, porque nós somos vocacionados para fazer os 3. Quem são os Pedros da nossa congregação aqui, que vai ficar em Jerusalém trabalhando, que com muita perseguição vai chegar até o estado vizinho ali? Mas quem são os Paulos do nosso meio que nós vamos orar, que nós vamos mandar ele lá para o outro lado do mundo para ele pegar o Evangelho? Deus tem os seus hoje, porque essa história de Atos dos Apóstolos aqui não acabou porque Jesus não voltou ainda. Então essa história da igreja hoje é eu e você que Deus está escrevendo através de nós. E nós não podemos ficar alheio a essa história divina. Helder, mas eu já estou muito velho, Helder, eu não consigo aprender outra língua. Meus irmãos, vem para cá, eu traduzo você para você dar uma aula aqui, para você ajudar a levantar um muro ali, para você entregar uma cesta básica ali. Não há desculpa para não fazermos missões. Perfeito. Mas eu tenho pouco recurso. O que você tem? É esse que Deus vai usar. O que você tem na mão? É R$5? É R$5 que Deus quer. O que você tem na mão? Eu só tenho uma enxada. É essa enxada que Deus vai usar na obra. Por quê? Pedro tinha característica totalmente diferente de Paulo. No seu escopo cultural, no seu escopo de formação. O próprio Pedro falava que Paulo escrevia coisas que era difícil de entender. Ou seja, Paulo, ele tinha outro cunho cultural de formação, mas os dois estavam fazendo intensamente, inteiramente o que Deus queria na vida de cada um. A história conta isso. Então não se compare com o outro. Helder, mas não dá, né? Você tá aí, você já tá 16 anos aí, você já aprendeu a língua. Eu aqui não sei falar nem o I love you.
não sei falar nem outra palavra em inglês, não sei falar nada. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós temos que nos envolver com esse desejo expresso na palavra, com a ordem de fazer discípulos de todas as nações. O que você tem na mão, meu irmão? O que você tem na mão? Essa história escrita, registrada aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, é algo que nós temos que continuar. Não podemos nos acomodar em Jerusalém. Não podemos viver só para o nosso próprio umbigo. Porque em algum determinado tempo essa igreja de Jerusalém estava se perdendo, porque ela estava vivendo só para ela. E aí então veio a perseguição. E aí nasce uma pergunta no meu coração: o que essa Covid operou em nós? Como que a gente pode ver essa Covid, essa pandemia mundial? Eu entendo que foi um tempo de reflexão para todos nós, né? Foi um tempo aonde eu acordei para a realidade da minha vida. Parecia que eu estava aguardando muito da Igreja Presbiteriana do Brasil para eu continuar a minha tarefa missionária. Algumas vezes, nas minhas reflexões, eu me via pensando assim. Nas minhas reflexões, no meu tempo de oração, no meu tempo de devocional, eu falando assim para Deus no meu interior, falando: Deus, se a igreja não mandar recursos, eu não consigo ir para frente. Então, eu só não vou mais para frente porque a gente não tem recurso. E eu então me arrependi diante do Senhor. Sabe por quê? Quem que mantém a igreja? Quem que mantém toda essa ação é o próprio Deus. Eu não posso pegar toda essa ação de Deus e amarrar numa instituição, meus irmãos. Nós temos uma instituição, glória a Deus, faz parte de uma organização, isso é bom, mas ela não é o fim de todas as coisas. Temos uma igreja saudável ali em Ilha Solteira, organizada, revitalizada, é uma bênção, mas ela não é o fim. O fim é nós testemunharmos o Evangelho, é usar tudo que nós temos para a pregação do Evangelho. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos perder nessa história. E nós vamos entrar para uma vida religiosa que não faz diferença nenhuma de uma igreja que tem a profissão correta, mas que não tem a ação do Espírito Santo. E se a igreja que nós estamos não está envolvida com a pregação da palavra, nós temos que pensar seriamente se Deus está agindo no nosso meio. Eu tenho participado, eu tenho visto a ação do Espírito Santo agindo através da minha vida, não por causa de mim, por causa dele mesmo. A missão é de Deus e ele usa aqueles que ele está levantando para fazer isso. Mas ao mesmo tempo que acontece isso, eu entendo e vejo a minha responsabilidade de estar me voltando ao Senhor, de estar buscando a Ele para falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, o que eu tenho, Senhor? Eu não sei falar, como disse Isaías. Eu não sei, eu gaguejo. Jeremias falava que, não, eu não dou conta. Ou seja, se a gente vê toda a história, Deus sempre levantando os seus profetas, durante a história, levantando os seus reis, para que ele agisse e continuasse a obra de salvação em toda a parte da história. E nessa parte da história específica aqui, Deus então vai usar a igreja, o sacerdócio real, eu e você. Não, mas o pastor, o reverendo lá está fazendo tudo lá, a gente só apoia ele. Não, você tem que fazer. Você tem algo a contribuir com essa igreja em Jerusalém, você tem algo a contribuir com a igreja lá em Judeia, lá em Samaria, você tem algo a contribuir com a igreja até os confins da terra. Você. O que Deus vai requerer de você, eu não sei. Mas uma coisa é certa, você precisa estar
ativos nessa história que o Senhor está escrevendo hoje. 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 O Evangelho chegou a nós por causa que Paulo saiu e foi até os confins da terra. Porque Paulo foi lá nos gentios. Por isso que o Evangelho chegou a mim e a você. Se Paulo tivesse negligenciado isso por algum motivo, o Evangelho não teria chegado a nós. Mas Deus, em sua soberania, levantou esse irmão precioso para que ele saísse de Jerusalém e fosse até os confins da terra. Hoje, quando eu cheguei aqui em 2004, eu cheguei com tantos sonhos, com tantas esperanças, mas eu confesso para os irmãos, eu não imaginava que eu tivesse tanta satisfação, apesar de ter passado tantas lutas, tantas dificuldades. Mas hoje eu me vejo privilegiado de estar tendo esse estilo de vida que eu tenho hoje. Então, o desafio que eu faço para você é isso: não se acomode. Nós precisamos avançar. Olhe o que você não fez. Se reorganize e avance. Ó, eu tenho esse alvo nesse ano. O ano que vem eu tenho esse alvo. O outro ano eu tenho esse alvo. Viva para os propósitos de Deus. Viva para o cumprimento da missão de pregarmos o Evangelho. E tem um texto que eu acho maravilhoso e que eu coloco ele na minha vida como primordial. E esse texto marcou a minha chegada aqui na Alemanha na aprendizagem da língua. Diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E essa palavra acrescentadas é uma palavra ligada ao esporte. Ao esporte. Porque acrescentadas fala dos acréscimos. Dos acréscimos. E aí veio um jogo de futebol na minha mente. O que é um jogo de futebol? É os 90 minutos, é os 45 do primeiro tempo e aos 45 do segundo tempo. É ali que é o jogo de futebol. O que é os acréscimos? É os 2, 3 minutos do primeiro tempo ali de bola que saiu, de jogador que caiu, de troca de jogadores, e os 3, 4 minutos do segundo tempo, ou seja, 7 minutos. Mas o jogo se joga nos 90 minutos. Olha o paralelo que eu fiz. Se nós, como igreja, buscarmos os acréscimos, o que a gente vai estar buscando? Vai estar buscando o quê? As coisas desse mundo. Porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é os 90 minutos, meus irmãos. Essa é a nossa vida que a gente tem. E nós abandonamos a 90 minutos do jogo e ficamos querendo jogar o jogo dos acréscimos. Aí eu preciso trocar isso, eu preciso renovar minha casa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que guardar esse dinheiro, eu tenho que fazer isso. Tudo isso é bom, isso faz parte do planejamento da nossa vida. Mas vive os 90 minutos com o Senhor, vive o reino de Deus, vive a pregação do Evangelho, porque essas outras coisas, elas vão ser acrescentadas na sua vida. Meus irmãos, eu vivi em todos esses anos no campo missionário. Eu montei 7 casas durante esses anos todos. 7 casas. De ir e vir, muda daqui, muda dali. A primeira casa nossa foi assim, foi doloroso pra gente, sabe? Porque quando a gente colocou a nossa casa em ordem, falou: nossa, essa casa aqui, é a casa que a gente tinha como sonho naquela época. Né? Tudo num lugar arrumadinho, a gente teve que mudar de casa. E aí perdemos algumas coisas e tal. E aí vai para uma outra realidade, a gente começa a trabalhar e começa a servir o Senhor, e Deus vai acrescentando, vai dando os acréscimos pra gente. Monta a casinha de novo, e Deus vai lá: não, é hora de sair de novo. Tal. Hoje, a gente não liga mais para essas coisas. E parece que quanto mais a gente liga, menos a gente liga, mais Deus cuida da gente. Mais Deus cuida da gente. Vamos servir a Deus. Não há coisa melhor do que a gente viver para Ele. E aí, Paulo, se nós vamos fazer uma leitura da vida de Paulo era esse cara. Não interessa se eu estou comendo, se eu estou morando num palácio, se eu estou morando numa barraca.
Não interessa se eu estou sendo perseguido, apedrejado, eu estou pregando o Evangelho. Não interessa se eu estou sendo honrado, se eu estou sendo reconhecido, eu estou pregando o Evangelho. Paulo tinha esse estilo de vida. É um desafio para nós. Vivemos trabalhando em Jerusalém, pregando na Judéia, pregando em Samaria até os confins da terra. Mas dentro dessa história, Deus nos deu esse privilégio. Então, vamos buscar. E o último ponto que eu quero desafiá-los é isso. Mantermos essa vida dependente do Espírito. Dependente do Senhor, dessa ação de Deus. E quanto mais próximos estivermos de Deus, mais satisfeitos estaremos, mais perto de cumprirmos a vontade dele e mais regozijo brotará do nosso coração. Agradecimento. Contentamento. Então, se você está descontente, está desgostoso de alguma coisa não está, você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Porque se você estiver fazendo, pode estar, como diz assim na nossa linguagem popular, né? O pau quebrando na nossa volta. A gente está firme com o Senhor e continuando. Porque, afinal de contas, não são coisas desse mundo que a gente trabalha e que a gente faz. São coisas que são relacionadas ao reino de Deus e à vontade do Pai. E isso daí é que pendura até a volta dele. É isso que faz a diferença da igreja. Então, vamos ser uma igreja atuante em Jerusalém, que tenha dependência do Espírito Santo, que prega o Evangelho de Jerusalém, mas também em Samaria, mas também na Judéia e até os confins da terra. Amém? Deus conta conosco. Amém. Glória a Deus. Deus conta conosco. Amém.